Boa noite, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Você pode levantar então mais uma vez? Você pode dar um aplauso ao Senhor, glorificar o nome dele, dizer para ele que ele é bem-vindo. Diga para ele que ele é bem-vindo aqui. Senhor, tu és bem-vindo aqui. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Senhor. Nós te louvamos nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar. No nome de Jesus. Eu já quero ter alguns nomes aqui para a gente orar. A Rosa e o Roberto estão precisando de um milagre. Está precisando do poder de Deus sobre a vida deles. Feche seus olhos. Ore com fé. Pai, nós colocamos a vida do Roberto e da Rosa na sua presença agora. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. Assim diz a tua palavra, Pai. Toca agora nessas pessoas, nesses irmãos, aonde eles estão agora. Os visita agora, abençoa a saúde deles, abençoa a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Eu oro por cada família representada aqui, que o Senhor visite agora, Senhor, os familiares, cada lar, cada casa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós abençoamos os nossos familiares, ó Deus. Eu coloco aqueles que estão enfermos aqui neste lugar. O Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para fazer um milagre, sem explicação, sem a gente entender. Nós te damos liberdade, nós confessamos com a nossa boca que nós cremos no seu poder. Opera o milagre aqui no nosso meio. Fala conosco nessa noite, ó Deus. O Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus que fala. Fala ao nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, nós vamos ler a tua palavra. Nós vamos compartilhar a tua palavra, e a tua palavra é viva. A tua palavra é viva, Senhor. Nós cremos nisso. Abrimos a nossa mente, abrimos o nosso coração para receber o Senhor, a sua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A pandemia está acabando, amém? Glória a Deus. Está acabando. Aleluia, dá glória ao Senhor, glória a Deus por isso. Está acabando a pandemia, está acabando, graças a Deus, glória a Deus por isso. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 12. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Glória a Deus. Amém? Diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Amém, queridos? Eu quero falar nessa noite a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, a ressurreição
de Cristo. No verso 17, quero repetir, diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Meus irmãos, a nossa fé, o fundamento da nossa fé, a base da nossa fé é Jesus Cristo, e Jesus Cristo, aquele que veio, sendo Deus, veio como homem, morreu, sofreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia na Páscoa e está vivo à direita de Deus. Essa é a nossa fé. E o que Paulo está falando aqui para a igreja de Coríntios é que estava surgindo uma questão a respeito da veracidade da ressurreição de Cristo, se Cristo realmente havia sido ressuscitado. Então, nós temos como evidências, nós temos como sinais, nós temos vários testemunhos, várias testemunhas de que a ressurreição de Cristo é verdadeira, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite, que a gente aprenda nessa noite, que a gente possa, com quem quer que seja que a gente converse, que a gente fala, que a gente vá defender a nossa fé, que a gente tenha essa convicção dentro de nós, a respeito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender que há uma diferença entre reencarnação e ressurreição, tá certo? A encarnação se fala, se acredita, se prega, né, que é alguém que morreu e pode vir em outras vidas, em 1, 2, 3, 4, 10 vidas. Essa pessoa, esse mesmo espírito, essa mesma alma pode encarnar em pessoas diferentes no decorrer da história. Mas a ressurreição, ela acontece só uma vez. Em Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, por isso que nós cremos, a Bíblia diz, e nós acreditamos na Bíblia, que não há encarnação, não existe reencarnação, porque está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. É por isso que nós temos essa vida, essa chance, essa dádiva de Deus, para andarmos com o Senhor Jesus, para recebermos esse presente, essa recompensa que é ressuscitar com Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, está clara a diferença entre reencarnação e ressurreição? Glória a Deus. A fé cristã é centrada em Cristo, ela é mais do que uma doutrina, é uma pessoa. Por isso, se destruir a pessoa de Cristo, não há cristianismo. A plenitude da revelação de Deus está em Cristo. Então, por isso é muito importante nós sabermos a respeito da ressurreição do Senhor, porque toda a doutrina, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, se remete à pessoa de Jesus Cristo, se remete a Cristo, aos ensinamentos de Cristo, ao que Cristo deixou para os seus discípulos, deixou para a igreja. Então, a doutrina, na verdade, é a pessoa de Cristo, é a revelação de Deus, a plena revelação de Deus, aquilo que Deus deixou para nós como inteiro, ela é toda, o todo em Cristo. Amém, meus irmãos? Toda a autoridade dos ensinamentos está em Cristo. A ressurreição de Cristo é o coroamento do seu ministério. Quando Cristo ele ressuscita, quando Deus ressuscita Cristo, quer dizer que Jesus está recebendo uma coroa, um selo. Jesus está recebendo um carimbo de que foi bem sucedido o plano de Deus. A obra de Jesus foi bem sucedida. Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Quem aqui já pecou? Levanta a mão. Todos nós somos pecadores.
Erramos ontem, erramos semana passada, erramos hoje, erramos, pecamos, e o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas Jesus Cristo veio para isso, como oferta agradável a Deus, como uma oferta aceitável a Deus, para pagar os nossos pecados, para pagar os nossos erros. E agora nós podemos acessar a presença de Deus, nós podemos acessar a presença do Pai. No Antigo Testamento fala que havia um véu no templo, aonde o sumo sacerdote, ele entrava sozinho para oferecer sacrifício a Deus, para falar com Deus, para ter relacionamento com Deus em favor do povo. Ele não podia ultrapassar esse véu. Mas Jesus, com sua morte e sua ressurreição, rasga esse véu, parte esse véu. Agora nada mais impede a gente de ter acesso a Deus, de poder falar com Deus, de ter amizade com Deus. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele já começa a mostrar que tipo de relacionamento Deus queria de nós. Os líderes religiosos que mataram Jesus, que perseguiram Jesus naquela época, por causa de política, por causa de poder, eles tinham um relacionamento com Deus, de um Deus distante, de um Deus cruel, de um Deus, um velho barbudo, pronto a bater em todo mundo, a julgar, a acusar todo mundo. Mas Jesus veio e ensina, através da oração do Pai Nosso, que não é assim que Deus quer que nós vejamos Ele, que Deus quer que a gente veja Ele como Pai Nosso que estais no céu, meu papai. Paulo depois fala, mais para frente, Abba Pai. O Espírito Santo nos compunge, nos constrange a chamá-lo de Abba Pai, que quer dizer Paizinho querido. Jesus então vem mudar as nossas mentes, para que nós entenda a forma que Ele quer ser adorado, a forma que Ele quer ter relacionamento conosco, de amizade. Deus diz para Abraão, meu amigo Abraão, no Antigo Testamento. Deus fala a respeito de Abraão como amigo, como amigo. Davi nos Salmos, ele fala muito sobre como era a relação dele com Deus, e ele fala que ele podia perder tudo, podia deixar todas as coisas, reino, família, bens, mas uma coisa ele dizia para Deus: não retire de mim o teu Espírito, eu quero habitar nos teus atos, eu quero passar o tempo todo na tua presença. Jesus vem e de uma forma mais clara, de uma forma definitiva, nos ensina isso, esse tipo de relacionamento que agora eu e você nós podemos ter. A ressurreição de Cristo vai mostrar de forma consumada as profecias que estão na Bíblia. Como eu disse, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para Jesus, e nós vemos diversas profecias falando a respeito do Filho de Deus, do Messias, do Cristo, o escolhido de Deus que viria ao mundo, que seria traído, que seria crucificado, mas que ressurgiria, e dele não se apartaria o cetro, dele não se apartaria a majestade, ele seria rei para sempre. Então negar a ressurreição de Cristo significa negar a mensagem de Cristo, da qual ele é a própria encarnação. Negar a ressurreição de Cristo significa retirar o selo da aprovação divina. Como eu disse, a ressurreição mostra que Deus aprovou. Quando Jesus está na cruz, prestes a morrer, prestes a dar o último suspiro, o que ele grita? O que ele fala? Está consumado. Não é verdade? Está consumado. Terminei, finalizei.
Em Isaías capítulo 53, verso 10, diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Agradou ao Senhor, foi agradável ao Senhor. O profeta já profetizando a respeito do que aconteceria com o Filho de Deus, com o Messias, com o Cristo, com o Salvador. Amém, meus irmãos? Então agradou ao Senhor moê-lo. Então a ressurreição, quando ela é negada, nós estamos cancelando o selo de Deus na obra da cruz, na obra de Cristo. Estamos retirando a aprovação de Deus. É tão importante a ressurreição, falar da ressurreição, que no livro de Atos, o livro onde relata os primeiros atos da igreja, as primeiras atitudes dos cristãos, dos apóstolos, os primeiros momentos da igreja após a ressurreição do Senhor. Em todo sermão que é pregado, se fala da ressurreição de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. E às vezes nós falamos da ressurreição, nós dizemos que Cristo ressuscitou, nós conversamos por aí que Cristo ressuscitou, mas às vezes nós não temos a clareza profunda, o entendimento profundo do que significa ressurgir, ressuscitar. Não é verdade? Cristo ressuscitou, mas olha só como é algo incrível, como é algo maravilhoso. Pastor, mas a Bíblia também fala de outras pessoas que ressuscitaram. Mas nós vamos ver que há uma diferença crucial, uma diferença muitíssimo importante. Nós temos várias ressurreições que falam na Bíblia. Diz a respeito, em 1 Reis, capítulo 17, fala da viúva de Sarepta, fala do homem que foi jogado na sepultura de Eliseu, em 2 Reis, capítulo 13, o filho da Sunamita, em 2 Reis, capítulo 4, a filha de Jairo, em Atos, capítulo 9, o filho da viúva de Naim, em Lucas, capítulo 7, Lázaro, em João, capítulo 11, Dorcas, em Atos, capítulo 9, Eutico, em Atos, capítulo 20. Todas essas pessoas, a Bíblia relata que foram ressurretas, que elas ressuscitaram, porém elas voltaram a envelhecer, elas envelheceram e voltaram a morrer. Elas morreram. Hoje em dia, se nós pararmos para pensar de uma maneira até mais grosseira, nos hospitais, muitas pessoas são trazidas de volta à vida através daquele aparelhinho de desfibrilador, não é verdade? Até tivemos um caso de um jogador de futebol que dentro de campo, caiu, quase teve uma morte súbita, mas graças a esse aparelhinho, e com certeza a vontade de Deus, ele ressuscitou. Então, como funciona a ressurreição de Cristo, se outras pessoas também ressuscitam? A diferença é que Cristo, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Vocês estão entendendo? Cristo ressuscitou, meus irmãos, para nunca mais morrer. Ele se tornou o modelo conclusivo da nossa futura ressurreição. Glória a Deus por isso. Nós iremos morrer um dia, mas a recompensa que nós temos de andar com o Senhor é que nós vamos ressuscitar juntamente com Cristo. Ele se tornou esse modelo conclusivo, por isso que há uma exclusividade na ressurreição do nosso Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 6, do verso 9, diz assim: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez, a morte não tem mais domínio sobre ele. Jesus ressuscitou num corpo glorificado, um corpo real, palpável. A gente vê na Bíblia ele comendo com os discípulos, ele entrando, conversando com os discípulos, cumprimentando os discípulos.
mas ao mesmo tempo o corpo de Jesus ressurreto é um corpo transcendente. O que significa isso? Ele chega em João 20, no verso 26, ele atravessa uma parede. A Bíblia diz assim: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Esse é o corpo que Jesus recebeu do nosso Senhor, do nosso Pai Santo, quando Ele ressuscitou. Glória a Deus. Não é um fantasma, não é um espírito, não é uma alma, não, é um corpo glorificado, um corpo transcendente, um corpo que nós não temos dimensão, nós não temos palavra para dizer o que será isso, mas nós temos convicção, nós recebemos convicção através da palavra de Deus, através do Espírito Santo que fala conosco, que gera essa convicção dentro de nós, que nós vamos alcançar esse corpo, se caminharmos com Cristo, se permanecermos com Cristo. E quando eu falo caminhar, permanecer, não estou dizendo que você não vai errar, que você não vai pecar, que você não vai falhar. Eu estou dizendo que mesmo diante das falhas, do pecado, das quedas, você vai se levantar, chacoalhar a poeira e continuar caminhando. Glória a Deus. E nós vamos receber esse corpo que Jesus recebeu após a sua ressurreição. Houve tantos sinais feitos por Jesus após a ressurreição. Por quê? A Bíblia fala que Jesus apareceu para várias pessoas em uma oportunidade. Ele apareceu para mais de 500 pessoas de uma só vez. A Bíblia fala de Jesus andando com 2 discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia fala de Jesus aparecendo na praia enquanto os discípulos voltaram a pescar, porque haviam esquecido que Jesus tinha dito que ia ressuscitar. E depois eles verem Jesus sendo morto na cruz, aquela imagem horrível, aquela cena horrível, eles perderam a esperança, eles deixaram de crer. Mas ele aparece na praia, chama os discípulos, diz para os discípulos jogar a rede do outro lado. Eles se lembram que era o Senhor Jesus, e eles vêm correndo, nadando depressa na praia, e comem ali um churrasquinho de peixe com o Senhor Jesus. Então vários sinais aconteceram, Jesus apareceu para várias pessoas. Por quê? Porque teve que haver esses sinais a respeito da ressurreição do Senhor. Primeiro, é algo maravilhoso demais, é algo que ultrapassa a nossa mente, o nosso entendimento, é algo único, é algo que não tem palavras. Segundo, quando ele foi crucificado, se falava, havia um murmurinho de que os seus discípulos, de que os seus seguidores estavam esperando a ressurreição dele. E os líderes da época, junto com os guardas, eles começam a distribuir propina para que se circulasse a mensagem de que os próprios discípulos de Jesus tivessem roubado o seu corpo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então foi pago propina para vários líderes, guardas ali naquele tempo, para eles dizerem a fala, espalhar a notícia que Jesus não ressuscitou, que Jesus teve o seu corpo sequestrado pelos seus discípulos, vieram aqui, removeram a pedra e levaram o corpo de Jesus, e agora vão falar que não ressuscitou. Por isso que Jesus aparece durante um período de 40 dias, ele aparece 40 ou 50 dias, se eu não estou enganado, 40 ou 50 dias, ele aparece aos seus discípulos, ele visita, olha, não se esqueça, olha aqui, eu ressuscitei, olha, continua, persevera, não deixa de crer, apesar da situação horrível que vocês me viram passar lá na cruz. Olha, Pedro, não tem problema, você me negou, mas continua que eu te perdoo, eu te amo, eu continuo te amando, e eu te dou outra chance.
continua a me seguir. E ele vai aparecendo para os discípulos. E olha, agora permaneçam em Jerusalém, até que vocês recebam do alto o quê? O Espírito Santo. E vocês vão ser a minha testemunha. Vocês vão testemunhar a respeito de mim. Então, enquanto não descia o Espírito Santo, enquanto não vinha o Deus Espírito Santo, Jesus aparece para os discípulos, aparece para os seus seguidores, para a igreja primitiva, e diz para eles: esperem, continuem orando, que eu vou rogar ao Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo. Então isso acontece, Jesus ressuscita, Ele assunta aos céus, os discípulos veem Ele subindo aos céus, e Ele é considerado agora o primogênito entre os mortos, o primeiro entre os mortos, o príncipe. Por que isso? Como assim? Ninguém havia morrido antes dele? Já parou para pensar nisso? Ninguém havia morrido antes de Cristo, antes de Jesus? A Bíblia fala em Colossenses 1,18: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Aqui nós vamos entender um pouco mais do que essas outras pessoas que ressuscitaram na Bíblia. E quando a gente fala da ressurreição de Cristo, e parece que é uma coisa só e gera um pouco de confusão, na verdade, essas outras pessoas, elas reviveram. Todos os outros reviveram e voltaram a morrer. Jesus, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. A certeza da presença de Cristo vivo no nosso meio deve ser um estímulo a uma vida consagrada a Deus. Então nós temos essa certeza agora. Nós lemos a palavra de Deus, nós temos comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo, e Ele traz essa certeza ao nosso coração, de que Ele ressuscitou. Ele não apenas reviveu, mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele aniquilou a morte na cruz. A morte não tinha direito de o matar, porque nele não havia pecado. Então a morte quebrou um princípio. Qual o princípio? O salário do pecado é a morte. Opa, se Jesus não pecou, Ele não poderia morrer. É uma regra, é uma lei, e essa lei foi quebrada. Tudo planejado pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, tudo dentro do seu plano de salvação. E Ele vence a morte. Glória a Deus. Ele vence a morte. Por isso, Ele não revive apenas, mas Ele ressuscita em um corpo glorificado, em um corpo maravilhoso. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, deve ser para nós. Eu estava falando com a Damares à tarde, deve ser para nós um estímulo. Por quê? Porque o que vai nos estimular num dia de luto, o que vai nos estimular num dia de conflito conjugal, num dia de conflito familiar, o que vai nos estimular diante de uma doença terminal, o que vai nos estimular diante de uma falência, diante de tantas coisas que podem acontecer à nossa volta, diante de uma pandemia, o que vai nos estimular? Está aqui algo que vai nos estimular, ou que deve nos estimular todos os dias: a certeza da ressurreição de Jesus Cristo. E por isso é que nós precisamos viver uma vida consagrada a Deus, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida devota ao Senhor. Não porque as pessoas vão se agradar, não porque as pessoas vão aplaudir, pelo contrário. A Bíblia fala que os da própria casa vão nos perseguir. A Bíblia fala que nós seremos perseguidos por causa
do nome do nosso Senhor. Então, o que vai nos estimular para viver uma vida consagrada, se não essa esperança? Daqui a pouco nós vamos ter um corpo que não tem mais, não dá cãibra, que não engorda, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Eu não vou precisar mais tomar remédio, aleluia. Eu não vou sentir mais fome, aleluia. Não vai ter mais lágrimas, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A ressurreição de Jesus deve nos estimular, vida dedicada, consagrada a Deus, aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa fundamentação, meus irmãos. Esse é o fundamento. Nós trocamos o piso aqui do núcleo. Quem se lembra do piso antigo? Do vermelhão? Nós trocamos, sabe o que nós tivemos que fazer? Nós vamos colocar piso sobre piso, vai dar certo. Aí um bate dali, outro bate daqui, falou: ih, tá louco. Vai ter que mexer no fundamento. Vai ter que quebrar, vai ter que pôr um contrapiso, uma massinha, porque senão não vai dar certo. E nós fizemos. Ele é o fundamento, Ele é a base da nossa fé. Quando alguém te perguntar, te questionar qual é o seu fundamento, qual é o fundamento da sua fé, qual a base da sua fé, por que você crê nisso, por que você virou crente, por que diz, o fundamento da minha fé ressuscitou, o fundamento da minha fé, Ele venceu a morte para mim já não é mais um desespero. O mistério da morte, o porquê um vai hoje ou porque o outro vai amanhã, não foi revelado, mas o pós-morte nos foi revelado. Ele revelou para nós a ressurreição, o paraíso, a recompensa, a coroa da vida eterna. Ele revelou para nós, aleluia. Ele é a base, a nossa doutrina, aquilo que a gente crê. Ele, a pessoa de Jesus ressurreto. A Páscoa não pode ser apagada pelo coelho da Páscoa, pelos chocolates. Não. A gente pode brincar com os nossos filhos, pode dar ovinho de Páscoa, mas é muito mais do que isso. É a ressurreição do Senhor, é a nossa fé. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a nossa fundamentação está aqui, parte das Escrituras Sagradas. Fundamentação para dizer que a morte não é o fim. A morte não é o fim. E como eu disse, Jesus disse que Ele tinha que morrer, era necessário que Ele morresse, porque para cumprir o plano de Deus, Ele não podia vir como Deus, Ele tinha que vir como homem, porque o homem pecou. Através de um homem veio o pecado, através de um homem veio o pecado, e agora então, através de um homem teria que vir a remissão dos pecados, o acerto de contas deveria vir do mesmo jeito. Então Ele vem, Ele se oferece. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo Ele já havia se oferecido. Ele se oferece, vem como homem, deixa todos os seus atributos de Deus. Ele vem como Deus, mas sem os atributos de Deus, agora como homem, 100% Deus, 100% homem, por amor a mim e a você, por amor de nós. Por isso, nós não podemos, ninguém no mundo pode dizer: ninguém me ama. Ninguém tem o direito de dizer isso. Ninguém me ama. Não. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos amados, você é amado. Você é amado. Mas os meus defeitos e os meus problemas, você é amado como você é. Vinde a mim, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu
descanso a vocês. Nós somos amados, um amor, foi pregado no domingo, né, pelo pastor Carlos, um amor extremo de Deus, um amor extremo. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém. E ele teve que ir, porque ele, como homem, não poderia estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mesmo com o corpo glorificado, não poderia estar no mesmo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo. Então ele diz que eu tenho que ir para que venha o Consolador. Para que o Consolador venha, eu tenho que ir. Sem ressurreição, se não houvesse ressurreição, não haveria o consolo. Apenas palavras bonitas. Você poderia falar para as pessoas muitas palavras lindas, mas o consolo verdadeiro que nós temos, o Espírito Santo, que nos consola, que nos conforta. Como Ele nos conforta, meus irmãos? Como que nós chegamos diante de alguém que passa por luto? Não tenho o que falar, não é verdade? Não tem palavras. Não tem palavras, né? Você oferece um abraço, mas como Ele nos consola? Através da sua palavra, através do modelo de Cristo que ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar juntamente com Ele. Se Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar juntamente com Ele. A ressurreição de Cristo é a marca da vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte, e agora, através do Espírito Santo, Ele pode alcançar você que está aqui na igreja, e aquela pessoa da sua família que ficou na sua casa, que você está orando por ela. Agora, através do Espírito Santo, Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Lá no hospital, visitando o seu colega, nosso amigo, seu familiar, ao mesmo tempo. Agora Ele pode alcançar todo mundo ao mesmo tempo. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus venceu a morte. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Você pode ficar de pé, no nome de Jesus. Essa é a importância da ressurreição do Senhor, a ressurreição de Cristo. Ele fez isso por nós, Ele fez isso por você, por amor a você. Alguns dizem que a Bíblia é uma carta de amor do Pai para os seus filhos. A ressurreição de Cristo nos trouxe o consolo. A ressurreição de Cristo nos trouxe convicção. A ressurreição de Cristo nos trouxe acesso ao Santíssimo Lugar, à presença de Deus, o lugar aonde não se podia chegar, porque estar diante da presença de Deus, qualquer pessoa seria fulminada, seria morta, mas agora, cobertos pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar diante da presença do Pai com confiança, com ousadia, sabendo com certeza que Ele nos recebe, que Ele nos aceita, porque quando Ele olha para nós, Ele não vê pessoas pecadoras, Ele não vê pessoas errantes, mas Ele vê o sangue do Filho Santo dEle, do Filho perfeito dEle. Isso nos torna aceitável ao Senhor. Glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus pelo plano de salvação, glória a Deus pela obra da cruz, glória a Deus por tudo aquilo que o nosso Pai tem feito por nós e ainda vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Pai, oh Senhor, que abra os nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração nessa noite, ilumina os olhos do nosso coração para que possamos ver cada dia mais, Senhor, a perfeição da sua obra. Pai, eu oro começando de mim, Senhor,
Eu quero ver, eu quero ir além, eu quero ver mais, porque é muito mais profundo, tem muito mais, Senhor. Abre os nossos olhos nessa noite, Senhor, que nós possamos sair daqui, ó Deus, com essa convicção, com essa certeza de que seremos ressuscitados com o Senhor, de que receberemos um corpo igual ao seu, em nome de Jesus. Espírito Santo, nós estamos aqui, o Senhor sabe quem precisa de consolo nessa noite. Toca, Senhor, consola. Consola agora, Senhor. Vai além das nossas palavras, Senhor. Vai além das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Espírito Santo, Consolador, toca agora nos corações. Fala com a tua igreja, a tua igreja conquistada na cruz, comprada pelo teu sangue, Jesus. O Senhor sabe o que falar, o Senhor sabe o que fazer. Toca.